Americana, policiais da DIS, a Delegacia de Investigação contra Entorpecentes, apreenderam 2 aeronaves que estavam em um hangar no aeroporto municipal. A suspeita é de lavagem. A investigação culminou na prisão de 11 pessoas e na apreensão de 7 aviões e 1 helicóptero, que juntos somam 18 milhões de reais. No total, foi apreendido 1 tonelada e 300 quilos de cocaína, que seria vendida na Europa por R$160 mil o quilo. Um avião carregado com 30 quilos de pasta base de cocaína fez um pouso forçado ontem à tarde em Elias Fausto, aqui na região de Campinas. Uma mulher foi presa. De acordo com o boletim de ocorrência, a aeronave saiu do aeroporto municipal de Americana no sábado, em direção a Santa Catarina, e iria retornar para a cidade quando parou em Elias Fausto. No meio jornalístico, clipping ou clipagem é um termo que a gente usa quando se refere ao monitoramento, análise e arquivamento de menções feitas na mídia a uma determinada marca, seja de uma empresa ou mesmo de uma celebridade, por exemplo. E isso também serve para equipamentos públicos, se essa for a área de interesse de quem está encomendando esse serviço. Bom, dá para perceber que a clipagem sobre o aeroporto municipal Augusto de Oliveira Salvação, em Americana, não anda das melhores. O espaço administrado pela prefeitura local tem sido mais vinculado às seções policiais do que ao desenvolvimento econômico e planejamento urbano. Ao menos parte disso em virtude da falta de controle sobre o que acontece ali. Eu sou o Bruno Moreira e o aeroporto de Americana está no centro desse episódio do Além da Capa. Entre outubro e novembro deste ano, foram 2 menções marcantes ao aeroporto. Em outubro, a Polícia Civil divulgou que entre meados de 2017 e abril de 2018, a Americana serviu como entreposto para o tráfico internacional de cocaína. Um hangar alugado no aeroporto servia de ponto de encontro de pilotos que transportavam droga e dinheiro entre países da América do Sul. Pouco mais de um mês depois da menção a esse caso, no último dia 17, um avião carregado com cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína fez um pouso forçado no município de Elias Fausto. A aeronave saiu do aeroporto de Americana em direção a Santa Catarina e retornaria para a cidade quando precisou fazer um pouso forçado na área de uma fazenda. Na edição do Liberal deste domingo, 24 de novembro, o repórter Leonardo Oliveira revela que o aeroporto municipal não tem controle sobre pousos e decolagens realizados no local. Uma lei que estabelece critérios de controle e monitoramento dessas operações foi aprovada há 9 anos, mas nunca chegou a ser regulamentada, e isso impede a sua aplicação. Nesse episódio, o Leonardo traz mais detalhes sobre essa apuração e os bastidores de como o aeroporto de Americana tem sido notícia. Léo, explica pra gente por que não existe nenhum controle sobre partidas e chegadas, pousos e decolagens. O número de aviões que está atualmente nos hangares do aeroporto municipal de Americana, o que existe dentro desses aviões, porque não há esse controle, o que a sua apuração nessa reportagem revelou? Primeiro entender o que é o controle, né, Bruno? Eu vou fazer um paralelo com a nossa realidade. Hoje os repórteres do Grupo Liberal de Comunicação, quando eles vão sair com um veículo da redação, por exemplo, eles são obrigados a preencherem uma folha. Nessa folha é colocado o destino, o horário de partida, a quilometragem do veículo, quando volta, qual foi também essa quilometragem do retorno, tudo isso como meio de controle, né, para os repórteres conseguirem prestarem contas do que eles fizeram na rua. Isso acontece no jornal. A gente pensa no aeroporto, que é uma estrutura muito maior, né, que envolve voos que são comerciais, escolas de aviação também. Isso numa estrutura que teoricamente é para ser tão rica e tão segura, não acontece. Hoje, quando um voo chega à Americana ou parte da cidade, não há, em via de regra, a obrigatoriedade dele, por exemplo, dizer de onde veio e para onde vai. Isso é feito na prática com um documento que chama plano de voo, né?
isso não é apresentado, ou pelo menos não existe um dispositivo na lei que obrigue os pilotos a prestarem esse tipo de informação. Por que em Americana é assim? Existe uma lei, o aeroporto hoje ele é municipal, então quem opera é a prefeitura, então ela, em teoria, deveria dispor dessas normas. Uma lei foi sancionada em 2010, na verdade, dentro de um plano muito mais amplo, que era de desenvolvimento empresarial aeronáutico. Dentro dessa lei, de número 5.122, tinha 2 artigos que dispunham de regras para voos, regras de convivência dentro desse espaço, né? Uma delas dizia que cada voo que tivesse escala em Americana deveria ser apresentado o plano de voo, e nesse plano de voo deveria ter algumas informações básicas, que é o que eu já disse, de onde esse avião veio, para onde ele vai, se ele vai fazer escala em algum lugar, se ele leva alguma bagagem, a tripulação, quantos tripulantes, o nome de cada um deles e também um documento. Essas normas estavam nessa lei. A questão é que essa lei, apesar de sancionada, ela não passou a valer nesses 2 artigos. Por quê? Porque para poder ser colocada em prática, ela precisava de uma regulamentação. O que é a regulamentação, Bruno? A regulamentação é basicamente a prefeitura tratar de um decreto. Nesse decreto ela diz como que isso vai ser feito. Vai ser por meio de computadores, vai ser por meio de papel e caneta. Então, isso não foi feito. Já temos quase 10 anos dessa lei de número 5.122 e até o momento ela não foi regulamentada. Então, hoje a prefeitura, que é, em teoria, quem opera esse aeroporto, não criou dispositivos legais que obrigam as aeronaves a prestarem esse tipo de informação, Bruno. Aqui na redação e em outras também, em redações de veículos de comunicação, é difícil encontrar pessoas que sejam especializadas em um assunto muito específico, muito nichado, como é o caso de um aeroporto ou da cobertura do sistema aeronáutico de um país. A gente procura se inteirar o máximo possível cada vez que recebe uma pauta nesse sentido, como é o caso desse exemplo que a gente trata aqui hoje. Você como repórter, o editor que cuidou dessa reportagem também para a edição impressa, para a edição virtual, a mesma coisa. Eu fiquei realmente surpreso com a informação de que não existe esse tipo de controle, porque na minha visão era algo até automático. Se existe dentro do município, do estado, do país, de acordo com cada tipo de administração, um aeroporto, existe um controle de quem está pousando, de quem está decolando. Para mim, no meu imaginário, era algo muito simples e muito certo de que aconteceria. E, diante da sua apuração, fiquei surpreso com o que você constatou nesse caso do aeroporto de Americana. Para você também foi uma surpresa identificar essa falta de controle, Léo? Foi sim, Bruno. Foi porque a gente trata no nosso imaginário, né, o avião como um transporte que está acima não do bem e do mal, mas assim, acima de uma regulamentação que ocorre, por exemplo, para o transporte que hoje ele é terrestre. Então você imagina que para uma pessoa levantar voo, ela precisa de prestar informações muito específicas para conseguir sair, enfim, dessa zona que é a pista do chão, exatamente. Mas não, isso não acontece. Normalmente aeroportos que são de voos comerciais, como Congonhas, Guarulhos, por exemplo, eles respondem a órgãos que são reguladores. Tipo a ANAC é um exemplo desses. No caso de um aeroporto que é municipal, realmente o papel da ANAC ele é só de fiscalizar as condições da pista. A gente tentou falar com a ANAC, mandamos alguns e-mails, e a resposta que veio pra gente sobre o caso de Americana era justamente de que a responsabilidade da ANAC nesse caso é somente de fiscalizar as condições da pista mesmo, e que é a prefeitura, no caso, que deveria dispor de normas que, de certa forma, legislassem sobre os voos que são realizados aqui na cidade. Agora, trazendo para a conversa o diálogo que você teve com o nosso colega jornalista Alan de Abreu, que aí sim se especializou no assunto tráfico de drogas dentro do interior paulista, mais especificamente cocaína. O que, na conversa com ele, você identificou de informações que podem ser levadas
espelhar a realidade que é vivida no aeroporto de Americana? Na verdade, hoje a Americana está dentro dessa realidade que ele aborda no livro dele, que é Cocaína, a Rota Caipira, né? Ele é um estudioso do assunto, mais de uma década em coberturas do tráfico. E, na verdade, a Americana hoje, ela integra esse que é o corredor mais importante do transporte de cocaína, seja para a capital de São Paulo ou para fora do país também. Por quê? Essa droga vem de países como Paraguai, Colômbia e também Bolívia. Eles usam muito o interior de São Paulo por algumas condições específicas. Por quê? Porque você tem uma pista pouco vigiada, uma pista com movimentação baixa de aviões, né, já que são só aviões particulares, em boas condições, com pilotos circulando, etc. Então, e uma localização estratégica. Se você pensar Americana, na boca de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, 120 quilômetros de São Paulo. Se você pensar na cabeça de um traficante, é ideal você trazer a cocaína dos países vizinhos até a Americana, pouca vigilância, discretamente, e de lá você ir com certeza essa droga não fica americana. A Americana é só um entreposto e essa droga vai para Campinas, especialmente São Paulo. Não tenho dúvida disso, né? É muito comum usarem aeroportos do interior de São Paulo para atividade de tráfego, aeroportos pequenos, nunca aeroportos com voos regulares, porque aí tem uma vigilância muito maior, né? Sim. Em Campinas, impossível, né? Você usar o aeroporto de Campinas, por exemplo, para esse tipo de atividade. Mas cidades pequenas, a vigilância é quase inexistente. Né? E já teve caso, por exemplo, Penápolis, um aeroporto muito usado pelo tráfico no interior de São Paulo, mais para o norte, né? Birigui, inclusive Birigui, além de ter um aeroporto, que também não tem voos regulares, tem uma oficinas mecânicas de aviões famosas lá. Então, é comum o tráfico levar aviões para Birigui para manutenção. Mas, com certeza, os traficantes viram aí uma fragilidade de fiscalização e aproveitaram. E, assim, para eles era, nossa, a Americana é um polo importantíssimo aí, né? Já teve muitos casos de voos de aeronaves nessa região, mas em Canavial, em Santa Bárbara. Teve um traficante do PCC, Rodrigo Felício, chamado apelidado Tico. Ele, até há uns 5 anos atrás, ele usava muito o canaviais aí de Santa Bárbara para pousar avião com cocaína. Então, quer dizer, essa região, ela é a rota caipira total. Teve um episódio que foi marcante, que foi na cidade de Jaú, em 2013. A Polícia Federal tentou fazer uma blitz durante o pouso de uma aeronave com droga à noite lá, e teve uma troca de tiros intensa, era um pessoal do PCC, teve uma troca de tiros intensa e um policial federal morreu. Depois disso, os traficantes ficaram com muito medo de voar até o interior de São Paulo, com medo da Polícia Federal, de uma retaliação. Então, teve um período aí de uns 3 anos, de 2014 a 2018, 2017, que o volume de aviões com droga até o interior de São Paulo reduziu muito. Os traficantes, eles, em vez de levar até São Paulo, eles levavam até Mato Grosso de avião e depois ia por terra. Agora, inclusive, essas apreensões de Americana dão mostra disso. Agora o tráfico aéreo até o interior de São Paulo está voltando. Né? É emblemático esse caso de Americana, porque fazia um certo tempo que não se via um fluxo muito grande de apreensão e de traficantes no interior de São Paulo, trazendo aviões até o interior de São Paulo. Então é um marco. Ainda contigo, Léo, eu queria falar sobre o que você ouviu da administração do aeroporto e da Prefeitura de Americana, que são órgãos responsáveis pela gestão desse espaço. Primeiro, a conversa que a gente teve com o administrador do aeroporto municipal, que é o Marco Daniel Araújo, né? Ele que comanda as operações, em teoria, ali naquela área. Ele nos recebeu, no caso, na última semana. E, na verdade, não foi bem uma justificativa, né? Ele meio que acabou confessando o que a gente já sabe, né? Que não há nenhum tipo de fiscalização, que é muito difícil, por exemplo, por um aeroporto de Americana que não tem uma torre própria, controlar esses voos. Então, na verdade, esses voos passam por uma torre que ela é de Campinas.
Nós não temos controle sobre quem vai decolar, quem vai pousar, né? Quando é um aeroporto que ele é provido de torre, aí sim que tem que ter liberação da torre, teria uma fiscalização bem mais intensa, né? No nosso caso, não temos esses recursos. Então, a gente simplesmente monitora, mas a gente não controla, não temos ainda não chegamos nesse estágio. Mas é um objetivo a longo prazo ter essa estrutura ou não? Olha, como nós temos Campinas muito próximo, é meio difícil ter essa estrutura. Sorocaba, que é um aeroporto mais antigo, tem muito mais estrutura. Acho que essa semana que está entrando em função a torre deles. Então, essas torres, elas têm uma abrangência muito grande. Então, eles conseguem controlar esse tráfego tranquilo, de Campinas Americana, tranquilo. Quando eles têm a hangaragem, que é contrato, normalmente eles avisam antes, principalmente no final de semana, porque o pessoal não fica à disposição. Então tem que ser aberto o hangar, tem que ter alguém para receber. Então normalmente é avisado antes. Olha, eu vou voar no final de semana, volto no domingo à noite, volto na segunda. Então existe esse diálogo e esse acerto, né? O hangar fica fechado. Então, normalmente, mas como esse caso era só pernoitade, ele não tinha obrigação nenhuma de dizer que quando ia voltar e que dia ia voltar. Então, nós não podemos interferir num bem particular. Então, quando ele pousa, ele vai até o hangar e quando pousa aqui no pátio principal, que é na administração, ele vem, ele pousa, ele guarda o avião dele, nós não temos liberdade nenhuma de fiscalizar. Nós não temos esse poder de polícia, né? Agora, se acontece um caso de desconfiança, a gente chama a polícia. Aí já é um dever de todos nós aqui, se tivermos suspeita, chamar a polícia. Eu acho que nesse episódio, ainda que seja um grande trabalho de mostrar e desnudar as nuances do aeroporto de Americana nesse sentido de segurança, nessa questão de segurança, ela não deixa um ambiente de otimismo sobre a solução para esses problemas, porque a administração reafirmou medidas que já estão, no entendimento dela, sendo tomadas, mas não fez qualquer tipo de indicativo de outro cenário, de outras ações para coibir o episódio que a gente viu mais recentemente da decolagem de um avião que foi encontrado depois em Elias Fausto e também de todo aquele período de 2017 a 2018 que foi revelado recentemente pela Polícia Civil quando o aeroporto funcionou como um entreposto, né? Exatamente, até porque é muito complicado a gente cobrar diretamente a administração do aeroporto, né, Bruno? Porque hoje eles não são obrigados a efetivamente controlar esse tráfego aéreo. Então como é que eu vou exigir que a administração do aeroporto faça alguma coisa, sendo que a lei não necessariamente diz isso? Então, na verdade, talvez o mais urgente, o que precise ser feito com mais rapidez, é que essa regulamentação seja colocada em prática e esses artigos que eu já citei comecem a valer imediatamente, né? Esse é um dos pontos. Talvez uma das possibilidades que a administração já confessou que pode fazer a médio prazo é você tentar integrar câmeras de segurança do aeroporto com uma central de monitoramento na sede da Gama. A gente até deu uma matéria esses tempos atrás sobre essa central, é muito bacana o trabalho da Gama nesse sentido, com várias câmeras que são interligadas em toda a cidade, conseguem monitorar vários locais, vários prédios públicos, só que hoje no aeroporto não existe isso. E a ideia do Daniel, pelo menos o que ele pediu para a prefeitura, o que ele disse que pediu, né, é que câmeras sejam instaladas e essas câmeras transmitam 24 horas por dia para a sede da Gama. Além disso, ele quer também um botão de pânico, né? Caso ele detecte uma situação que exija uma medida emergencial policial, ao invés de ele ter que ligar, demora aquele tempo todo, ele pode somente pressionar um botão e isso automaticamente aciona um alerta na Gama e leva uma equipe para lá. Essa é uma possibilidade. A gente ouviu alguns especialistas em aviação, né, e todos eles nos disseram que realmente é um problema comum em aeroportos do tipo, não é um caso só de Americana, e que algumas medidas podem ser tomadas para minimizar esse caos, né? Uma delas é fechar a pista de pouso à noite, que é um período onde não há fiscalização. Esse foi um ponto que foi elencado por esses especialistas.
Claro, isso é complicado, mas pode ser feito. Também o trabalho da Polícia Federal, que é quem no caso, investiga essas operações ligadas ao tráfico, né? Então, pelo menos na ótica de quem pesquisa o tema há muitos anos ou há muitas décadas, talvez partiria mais de um trabalho policial mesmo. Eu também chamei para essa conversa o editor executivo do Grupo Liberal, João Colossali. Com ele, nós falamos sobre como tem sido um desafio conseguir enquadrar o aeroporto de Americana no noticiário em contextos diferentes do que a gente menciona nesse episódio. João, eu sei que você, por hábito, tem o costume de consultar meios jurídicos, processuais, resultado de processos criminais. De que maneira você consegue fazer uma relação entre a atividade criminosa média aqui da região do Polo Têxtil e o uso do aeroporto de Americana nesse contexto? O aeroporto de Americana, aqui na nossa região, ele é mais uma forma que os traficantes encontraram de escoar a droga, né? É uma forma mais cara e talvez seja utilizada para cargas, às vezes, um pouco mais valiosas, que ficam menos suscetíveis à fiscalização do que você escoar ela pela estrada. Mas o aeroporto é mais uma forma. A gente tem bastante casos que a polícia, por meio de investigações, de operações ou interceptações telefônicas, acaba encontrando muita gente passando por aqui com a droga. Então, é a Americana que serve de estrada, de caminho, pro cara levar a droga para Limeira, para Rio Claro, para Campinas mesmo. Então, assim, o tráfico de drogas hoje, aqui na região, ele é bastante intenso. A gente acompanha os processos, as investigações da polícia, e a gente vê que o varejo, ele domina. Então, aquele traficante que é pego com algumas porções de droga em alguns bairros da periferia por aqui, isso acontece praticamente todos os dias. Mas também, com frequência, a gente vê grandes traficantes, grandes grupos de criminosos, de traficantes ligados ou não diretamente a facções, sendo presos aqui na região. O que acontece é que esse escoamento pelo aeroporto, geralmente ele é feito nem sempre por gente que é daqui de Americana, que atua em Americana, mas que usa o ponto aqui como uma forma um pouco mais tranquila de se fazer um entreposto da droga, né? A DISI fez uma operação recentemente que apreendeu 8 aeronaves aí, e durante essa operação, logo que eles deram uma coletiva e divulgaram essa informação, o delegado responsável disse que ainda tinha mais 5 aeronaves identificadas que eram usadas para o tráfico, mas eles ainda não sabiam onde elas estavam ou quem eram os donos dela exatamente. Um hangar alugado no aeroporto municipal Augusto de Oliveira Salvação era como um ponto de encontro de pilotos que transportavam droga e dinheiro entre países da América do Sul. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pelo delegado titular da DISI de Americana, Luiz Carlos Gazzarino. Parece simples, mas essa investigação começou numa denúncia anônima. Uma denúncia anônima que acabamos levantando os nomes que estavam, 7, 8 nomes que estavam nessa denúncia, e que hoje, nós culminamos hoje com a apreensão aí de, há 2 dias atrás, 8 aeronaves, aí, aproximadamente 18 milhões de reais de aeronaves apreendidas. 4 aeronaves foram apreendidas nos últimos dias, na cidade de Sorocaba e Birigui. Tá? O ano passado nós apreendemos em outubro 2 aeronaves em Jundiaí, e anteriormente nós havíamos apreendido aqui em Americana também 2 aeronaves, que perfazem no mês de abril de 2018. São no total 8 aeronaves apreendidas por aqui. Entre aeronaves que eram objeto de investigação, nós tivemos aeronaves apreendidas em Coxim, no Mato Grosso, em Carauari, no Amazonas, em Goiás, Atibaia, certo? E também na Venezuela, algumas das aeronaves que da investigação também foi apreendida por lá. As investigações seguem e ainda existem 5 aviões já identificados para serem apreendidos. Então, o uso do aeroporto aqui é mais uma forma para traficantes que são de fora ou que usam a região aqui como um entreposto e que tentam, que geralmente levam cargas que são muito, talvez, mais sensíveis, né? Então não é o traficante que leva 30 quilos de maconha dentro do carro, é um cara que às vezes leva 300, 400 quilos de cocaína, de maconha, como nessa operação recente, nesse caso recentemente 30 quilos de pasta base.
que leva no avião, que é muito mais difícil de a polícia interceptar ou de dar alguma coisa errada. Mas é realmente muito preocupante que não tem outra alternativa disponível no momento para se combater esse tráfego pelo aeroporto que não seja investigação. E com a dificuldade de se conseguir informações precisas sobre cada aeronave, sobre pouso e decolagem, sobre quem são os donos, né? A gente viu recentemente que o dono de um avião que caiu em Elias Fausto comprou ele com documento falso. Então, assim, é um setor aí, um logístico do tráfico que parece ser muito lucrativo e justamente por ser pouco eficaz, um pouco mais difícil de fiscalizar. Agora, a gente conversava até antes de começar a gravar como o aeroporto tem um contexto que se mistura entre público e privado, pela administração ser pública, mas alguns espaços, boa parte dos hangares ser administrado, usado por empresas que tiveram a concessão desses espaços pelo município. E como também, apesar de ser o único aeroporto da região do Polo Têxtil, o único da nossa área de cobertura, aqui do Liberal, como muitas vezes ele fica à margem do noticiário, da nossa rotina de construção de pautas, muito pela dificuldade de conseguir colocá-lo em evidência em outros contextos diferentes desse que a gente trata aqui hoje, né? Sim, o aeroporto ele vive esse dilema aí entre o público e o privado, né? Então você tem uma área que é pública, mas você tem as pessoas que o utilizam lá são muitas vezes empresários, são empresas que têm a concessão dos hangares, né, que pagam para usar esses hangares e tratam esse uso aí de uma forma privada, até porque a legislação permite que eles façam desse jeito. Então, hoje é muito difícil para a reportagem, às vezes, conseguir uma informação de movimentação por lá ou de quem são os donos de cada área, porque eles não são obrigados a informar ninguém, né? A gente recentemente fez um pedido para a Prefeitura de Americana, por meio da Lei de Acesso à Informação. Nós pedimos as movimentações do aeroporto no ano de 2018. Então a gente perguntou detalhes sobre pouso e decolagem, né? Não apenas quantidade, mas de onde vinham os aviões, para onde eles iam, quem eram os passageiros, ou quais eram as aeronaves, os modelos, os tamanhos dela, o prefixo das aeronaves. E a única informação que a gente obteve, que a Prefeitura alegou que é o que ela pode passar, né, que é o que legalmente ela pode passar para a reportagem, pode tornar público, é o número de pousos e decolagens, por exemplo. Então, eles não informaram quem chegou a tal hora ou quem decolou a tal hora no aeroporto em 2018, mas sim quantos decolaram e quantos pousaram. Então, assim, eles deram essa resposta com base em pareceres de outros pedidos de informação que também negavam por justamente ter essa confusão, esse dilema entre o público e o privado. Por mais que o aeroporto seja público, mas quem está usando ali, às vezes, é uma pessoa que está se deslocando de uma maneira particular. E como a gente anda de carro por uma rodovia concedida, a gente não é obrigado a informar ninguém de onde a gente veio, para onde a gente vai e com quem a gente está indo. Esse foi o Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Segunda que vem tem mais.